Finalzinho de junho já tem início ao período eleitoral, onde os candidatos aí já começam as definições visando as eleições municipais para 2016. E para tirarmos algumas dúvidas, nós viemos conversar com um advogado, ele que conhece do direito e vai trazer sobre as grandes novidades para 2016. E a gente pergunta, a legislação eleitoral para 2016 sofreu alguma mudança? Se sim, quais foram? Bom dia, Zé Neto. Bom dia a todos da TV Diário do Sertão. Bom dia aos telenautas. Realmente existiram várias mudanças na legislação eleitoral. Essas mudanças ocorreram no ano de 2014 e foram apelidadas de mini-reforma eleitoral. São mudanças impactantes para o pleito, que só tiveram validades para este pleito de 2016, já que naquele próprio ano de 2014 não podiam sofrer suas validações, porque a legislação eleitoral própria prevê que todas as mudanças têm que se valer para as eleições do ano subsequente. Então, no ano de 2016, será o primeiro ano a ser utilizadas essas novas regras que alteram as formas administrativas, partidária e de propaganda eleitoral. Algo que esteve em evidência no ano 2014 foi também com relação ao financiamento da iniciativa privada nas eleições já para 2016. Já está proibido o financiamento da iniciativa privada para essas eleições? Realmente, Zé Neto, a partir de 2016 fica terminantemente proibido qualquer empresa privada fazer doações de campanhas, o que até as eleições passadas eram permitidos, onde as empresas poderiam doar 2% de seu capital. E para estas eleições temos essa impactante mudança, onde os partidos e candidatos poderão receber doações apenas de pessoas físicas e nas mesmas regras das eleições passadas, ou seja, até 10% do que for declarado no imposto de renda no ano anterior. Então, o que você declarou no seu imposto de renda 2015, até 10% na sua pessoa física, você pode doar esse ano para um candidato específico ou para uma campanha de algum partido, mas pelas empresas ficou terminantemente proibido qualquer tipo de doação. E outro assunto também que ficou em evidência é a possibilidade, sendo assim, do Caixa 2 nas campanhas já visando 2016, já que o valor que poderá ser doado por pessoas físicas sejam menores em relação às eleições passadas. O problema de Caixa 2 é aparente. Muitos candidatos, partidos e coligações não declaravam em suas prestações de contas todos os gastos que realmente aconteceram nas campanhas. O TSE e o legislador, quando fizeram essas alterações na legislação eleitoral, visaram tão somente fazer a diminuição dos gastos nas campanhas, que muitas vezes são campanhas milionárias e gastos exorbitantes, trazendo inclusive custeio ao poder público das demandas eleitorais que são promovidas durante e após as campanhas. E para evitar isso, fixou-se um teto que ele é baseado nas prestações de contas das últimas eleições, e esse teto a cada ano vai fazer com que diminua-se os valores gastos em cada campanha de candidato, seja a prefeito, seja a vereador, e dependendo também do número de habitantes do município em que estão concorrendo. Essa mudança favorece a quem? Os candidatos que já estão no poder ou os candidatos que iniciam a sua carreira política? Na verdade, Zé Neto, toda mudança o legislador visa o bem coletivo, nunca um bem particular. Então, nem os candidatos que estão já em evidência ou já estão com mandato, ou os candidatos que concorrem ao primeiro mandato, têm qualquer vantagem em cima do outro. Na verdade, existe uma isonomia, e o legislador, quando ele trouxe essa mudança na lei, ele visou tão somente o bem-estar social, o bem-estar coletivo, em detrimento de qualquer evidência ou particularização de benefício. A redução do período eleitoral de 90 para 45 dias é realmente o correto ou é pouco? Essa mudança ela se baseia já na legislação que existe em outros países, onde a figura do pré-candidato passa a existir, mas só a partir da convenção partidária as coligações e partidos passam a ter evidência com o candidato próprio e poderiam fazer atos propriamente ditos de campanhas, comícios, propaganda eleitoral e pedido de voto explícito. Isso visa também uma readequação dos gastos durante as eleições.
O fato de o candidato ser apenas declarado como pré-candidato até a homologação da convenção partidária não atrapalha a campanha desse candidato? Não, na verdade, ela traz uma disputa salutar entre os pré-candidatos dentro de seus partidos ou eventuais coligações que venham a existir. Com a figura do pré-candidato, a convenção partidária, aquela que é feita somente pelo partido, a intrapartidária, ela passa a ter mais força, que inclusive para esta eleição passa a ser liberada a partir de 5 de julho. Então, os partidos eles vão convencionar, dentre estes, qual será o seu representante. Daí levar para a convenção de todos os partidos, os que desejam fazer coligação, para trazer o candidato real que será votado nas urnas. Qual o prazo para a realização da convenção? A convenção deve ser realizada obrigatoriamente entre 20 de junho e 5 de agosto. Essa é mais uma mudança que a legislação traz e faz com que exista a diminuição do período eleitoral. E só a partir da convenção e do registro da candidatura que se iniciam os atos para a eleição propriamente dito. O que mais deverá trazer preocupação aos partidos e candidatos nas eleições de 2016? Acredito que o candidato tem que se preocupar sempre com o pedido do voto, conquistar o voto do eleitor, claro, de uma forma legal, de uma forma regular, sem diminuir os seus adversários, sendo honesto na sua campanha, mas de uma forma que consiga convencer o eleitor a trazer para si, para seu partido ou sua coligação, o seu voto. O que mais deverá, por exemplo, com relação à compra de votos? Tivemos, inclusive, algumas cassações por todo o Brasil devido à compra de voto. Como deverá ocorrer a fiscalização? A fiscalização continua sendo feita pelo Poder Judiciário, pelo policiamento dos municípios e também pelo próprio eleitor. O TSE, ele, a partir das eleições de 2012, começou a criar mecanismos que auxiliam os eleitores a fazer denúncias das compras de votos. Esses mecanismos estão dispostos de aplicativos, programas, também serão bem divulgados nas redes sociais pelo TSE nos momentos oportunos, e o próprio TRE da Paraíba já começou a se manifestar sobre isso. Então, a fiscalização continua pelo povo, em seu geral, mas também resguardado pelo Poder Judiciário e pela Polícia Judiciária. Com todas essas alterações no período eleitoral, algo vai mudar para o eleitor? Não, não muda. Na verdade, existe uma diminuição do período eleitoral e essa talvez seja a mudança mais impactante. Mas as demais regras, principalmente para o eleitor, continuam as mesmas. Ele terá a obrigação de ir votar lá no dia 2 de outubro, de escolher seus candidatos ou justificar, e existem algumas mudanças em relação ao voto em trânsito, mas isso apenas para cidades com um número elevado de 100 mil habitantes. Qual a sua posição como advogado e a sua opinião em relação ao sistema eleitoral brasileiro? Eu acredito que o sistema eleitoral brasileiro ainda carece de muitas mudanças. O legislador tem que adequar muitas normas, diminuir realmente o excessivo gasto de campanha, aumentar as fiscalizações sobre as compras de votos, principalmente nos locais onde a pobreza em evidência se aparenta de maior forma, e fazer com que as eleições sejam limpas e claras, como deve ser, para que a população escolha o melhor candidato de forma igualitária. O surgimento de vários partidos políticos é prejudicial ao modelo político brasileiro? Também acredito que seja, porque cada partido criado traz para alguém um interesse particular, e esse interesse particular deve ser vencido pelo interesse público. Então, eu acredito, isso é uma opinião minha, que a diminuição de partidos políticos e a consequente divulgação de uma posição partidária seria mais salutar para as eleições brasileiras. Qual o seu alerta para o eleitor, nesse momento em que já se começa a desenhar as disputas eleitorais para 2016, você como advogado, qual o seu alerta para o eleitor que nos assiste nesse momento? Meu alerta vai principalmente aos eleitores jovens ou que têm mais acesso às redes sociais. A partir dessa eleição, uma mudança que também
terá grande impacto no pedido e na propaganda eleitoral se relaciona quanto à liberação de propaganda por meio de redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram. Então, o eleitor ele está permitido a fazer a propaganda para o seu candidato, mas de uma forma que não infrinja nenhum artigo ou não traga nenhum prejuízo a nenhuma outra pessoa, ou seja, ele fica limitado adstrito aos poderes da lei, ele fica impedido de difamar, de caluniar, de injuriar qualquer pessoa que seja, sob pena de responder por isso. Então, ao eleitor, faça sua propaganda partidária, assegure sua bandeira, consiga seus votos para seu candidato, mas de uma forma que não diminua ou traga nenhum prejuízo a outra pessoa.